Bom, estamos de volta com o nosso programa Cidades em Debate especial de sábado, né? Já fizemos aí os 2 primeiros blocos com 2 super entrevistas e agora o terceiro bloco, vamos trazer aqui o nosso querido, ele já é conhecido da galera aqui do nosso programa, né? O nosso querido Paulo Schneider, né? O Paulo Schneider, ele que é empresário aqui na cidade de Santos e ele sempre chama atenção quando ele participa do programa, quando tem notícias aí de geopolítica, né? Principalmente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por isso que eu estou chamando o Paulinho aqui para a gente fazer um bloco só sobre isso, né? O que vai acontecer daqui para frente, vários acontecimentos que a gente tem que ficar muito antenado para poder estar acompanhando, e a gente vê que cada movimento da guerra interfere em muitas outras ações pelo mundo afora, né? Até essa questão mesmo da própria divisão entre Ocidente e Oriente, que nunca foi tão forte desde a Guerra Fria, diga-se de passagem. E hoje, né, Paulinho, primeiramente, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui para a gente poder conversar. E hoje a gente vê que a OTAN está mais viva do que nunca. A OTAN, que alguns anos atrás estava prestes a ser extinta, né? Porque justamente a OTAN ela nasceu para combater a Guerra Fria, no caso a União Soviética, né, na época. E depois passou-se isso tudo, o mundo ficou mais globalizado, a Rússia começou a fazer parceria com vários países da Europa, então já quebrou aquele gelo. E agora tem esse novo contexto, né, que a própria Ucrânia parece que, eu acho que vendo que os dias estavam contados, então ela tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. E nessa ocasião nós acompanhamos que teve essa intervenção, essa invasão, né, no caso da Rússia contra a Ucrânia, porque a Rússia foi provocada, segundo o próprio Putin, né, que a OTAN deixou vários mísseis, armamentos apontados na fronteira da Rússia, apontando para o país, ou seja, para a Rússia, e o Putin falou, poxa, eu não quero que apontem arma para o meu país, o que eu fiz para vocês? E aí, então, a Ucrânia entrou na frente disso tudo, dizendo que não, eu quero reconquistar o meu território, sendo que já teve um referendo onde a grande maioria da população que mora naquela região de Kherson, Zaporizhia, enfim, né, Lugansk, o pessoal quis ficar do lado russo da questão, né? Tanto que tem lá a própria ponte da Crimeia, né, que é uma região totalmente russa, né, onde só se fala russo, e existe uma ponte que liga a Rússia à Ucrânia, justamente por ser um território russo, como é considerado. Agora, Paulinho, estão falando em OTAN asiática já, né? Que já aparecem aí os países como China, Coreia do Sul, parece as Filipinas, tem mais alguns outros países ali daquela região que já estão querendo também, e o próprio Japão, né, principalmente, que estão querendo já se militarizar e já estão chamando essa parte do mundo de OTAN asiática. Primeiramente, seja bem-vindo, Paulinho. O que você acha disso tudo? O que esperar da guerra? Essa é a nossa pergunta. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Santiago. Fiquei bastante lisonjeado por você ter me chamado aqui para tentar explicar algumas coisinhas aí. Então, primeiramente, o que está acontecendo? O que passou, acho que as mídias falaram, um monte de gente falou. Então, o que está acontecendo hoje na Ucrânia, né? A OTAN e os Estados Unidos mandaram bilhões de dólares, né, em ajuda aí, tanto ajuda a nível de financeira, como ajuda militar, como ajuda de suprimentos, como ajuda de alimentos, como ajuda de tudo quanto é forma para a Ucrânia. E a Ucrânia, ela teve esse período agora, antes do inverno, de preparação para essa contraofensiva, para tentar recuperar esses territórios aí que você citou bem aí, que estavam ocupados aí pela Rússia. Essa contraofensiva até agora, cara, está sendo meio desastrosa, né? A Ucrânia está tentando aí, o avanço ucraniano é de metros por dia, coisas assim, os combates estão sendo bem ferozes, porque a Rússia teve bastante tempo para escanear o terreno, então o terreno foi escaneado, então o sistema de artilharia russo é um dos sistemas de artilharia mais precisos do mundo atualmente. Isso aí a OTAN sabia, os Estados Unidos também sabia. Eles tiveram tempo de minarem os terrenos, então os avanços da tropa terrestre está sendo muito desgastante para os ucranianos, eles estão tendo muitas baixas.
Dizem pessoas que comentam a guerra, né, institutos sérios aí, que um terço, Santiago, dos blindados que foram mandados da OTAN já foram destruídos nessa contraofensiva. Então, aqueles blindados lá, o Challenger inglês, o Leopard alemão, né, vários tanques aí, vários blindados até de apoio terrestre, já um terço desses blindados já foram destruídos nessa contraofensiva. O que acontece que está dando tão errado para a Ucrânia? Primeiro é a supremacia aérea que a Rússia tem nesse território. Então você vê os helicópteros antitanque russo voando praticamente livremente, porque não tem, a Força Aérea Ucraniana está dizimada, não existe praticamente Força Aérea Ucraniana. Então não tem como os ucranianos se defenderem de ataque. Essa foto mesmo, isso aí mostra esse tipo de destruição onde os terrenos foram escaneados. Então a artilharia russa teve tempo de escanear todos esses territórios e com a ajuda de drone, essas coisas todas, eles atacam os tanques com uma precisão assim impressionante, né? Então, o que hoje o Zelensky está pedindo? Né? O Zelensky está pedindo já faz um tempinho aviões. Né? A gente estava até comentando nisso aí fora do ar. Os Estados Unidos parece que autorizou, né, o envio dos F-16 agora para a Ucrânia, para ter um pouco de combate aéreo, né, para não ter essa facilidade tão grande que a Rússia está tendo, né, porque a Rússia está nadando de braçada na parte aérea. Né? Então, os helicópteros russos de ataque ao solo, eles estão praticamente sem resistência nenhuma. Então, está muito difícil. Quem está, hoje em dia, acabando com os tanques ucranianos são os helicópteros de ataque ao solo. Não é nem a própria artilharia. A artilharia, no primeiro momento, ela destruiu bastante peças de artilharia ucraniana, mas agora, nesse segundo momento, quem está detonando mesmo os tanques ucranianos são os helicópteros de ataque. E esses helicópteros de ataque estão voando em cima do território aí que está em conflito, sem resistência nenhuma, né? Porque não tem aviões. A Ucrânia não tem aviões para combater esse tipo de helicóptero. Então, mas é uma situação muito difícil, viu, Santiago? Porque vão chegar esses aviões, parece que o total, acho que são 62 aeronaves aí, que o pessoal vai doar aí para a Ucrânia, no total. Aí tem a Holanda que vai doar, aí a Dinamarca, o próprio Estados Unidos vai entrar com não sei quantas aeronaves, o pessoal aí da Ucrânia... O próprio Zelensky, né, Paulinho, ele estava falando que está precisando de muito mais aviões do que esses que estão mandando, né? E o próprio Estados Unidos parece que pediu para os países da Europa que ainda tem, e eles falaram que não vão ceder, né? Vão ceder um ou dois ali do arsenal que tem, porque eles querem para sua própria defesa. Então, os próprios países estão preocupados com esse quesito, né? Porque parece que o problema hoje dessa guerra está sendo muita munição, porque a Europa está sem munição, os Estados Unidos já estão ficando sem munição, por isso que mandaram aquelas bombas de fragmentação, que são bombas proibidas de serem usadas na guerra pelo próprio Estados Unidos, e eles acabam mandando para a própria Ucrânia para usar contra a Rússia, porque eles não têm mais essa munição. E, por outro lado, a gente vê, conforme você mesmo estava falando aqui, um Putin, ou seja, uma Rússia, muito à vontade na guerra, né? Não precisando utilizar os seus aviões de quinta geração. Até hoje a gente não viu nenhum voar ali, só os cacarecos, vamos falar assim, né? Até os próprios helicópteros que estão combatendo aí os tanques, não está precisando de uma artilharia mais pesada pelo ar, né? E esses F-16 que estão indo, segundo estão dizendo também os especialistas, é de uma geração passada, então ele não tem essa atualização dos próprios mísseis de ponta, que são aqueles teleguiados, então também não influenciaria muito no quesito guerra hoje, porque a gente vê muito o Putin à vontade, tanto que até o PIB da própria Rússia cresceu em plena guerra, uma coisa inédita, e você vê aí o programa espacial da Rússia, ele foi colocado em plena guerra, coisa que os países retiram,
Então você vê que as sanções, tudo isso que foi planejado pelos Estados Unidos está indo por água abaixo. E por outro lado, a gente vê uma Ucrânia também já sendo o laranja da história, né? Notoriamente, a gente vê que a Ucrânia não está conseguindo, com essa sua ofensiva, o mínimo que estava programado, né? E como vai ser daqui para frente, Paulinho? Porque a gente está vendo que esse contexto geopolítico, a própria Rússia, está indo agora para a África, né? Junto com a China, né? A gente está acompanhando que até os países africanos que são, no caso de mando da própria França, o pessoal está se revoltando, estão expulsando o governo e, ao mesmo tempo, estendendo a bandeira da Rússia em território africano. Como é que é essa questão, Paulinho? Isso assusta? Então, seu Thiago, só completando com relação à Ucrânia, não adianta o Zelensky pedir mais aeronave, né? A gente estava até comentando isso fora do ar, que a formação de um piloto para um F-16, um piloto experiente de caça ucraniano, que fale bem inglês e tudo, demora de 6 a 8 meses para ele ter o básico de como voar no F-16, né? Então, o Zelensky pedindo mais aeronave, é uma retórica meio até incompreensível, porque ele não tem piloto suficiente para essas aeronaves que estão, muitas vezes, até que eles podem doar, o pessoal da OTAN. Né? Eles andaram, eu até comentei com você, até fora do ar, estava falando, o Zelensky fez um pronunciamento pedindo que pilotos experientes de outros países pudessem até lutar na guerra da Ucrânia pilotando esses F-16. Porque ele mesmo sabe que não vai ter piloto ucraniano para voar com essas aeronaves. Eles não vão ter, não tem condições. O treinamento é um treinamento bem exaustivo. Para você formar um piloto de caça, demora muitas vezes anos. Isso é um gasto aproximadamente 2 bilhões de dólares para você formar um piloto de caça. Então, é um negócio bem complicado. E eu acho que a aeronave, até que não vai ser nem problema, viu, Santiago? Porque a própria Suécia, essa semana mesmo, a Saab da Suécia falou que tinha os Gripen, que foram vendidos aqui para o Brasil, numa geração também bem mais antiga, que eles iam doar para a Ucrânia. Acho que iam doar, se não me engano, 20 caças Gripen para a Ucrânia, uma coisa assim. Então, quer dizer, aeronave, cara, não vai ser problema. O problema, eu volto a falar para todo mundo, é a mão de obra, é os pilotos que vão voar essas aeronaves. A Ucrânia não tem piloto para esse tipo de aeronave formada na velocidade até que a OTAN vai entregar essas aeronaves. E agora a gente vê um quebra-galho, né? Conforme a gente estava conversando também, né, Paulinho, que você comentou comigo, que a Ucrânia, justamente por não ter os pilotos que são necessários, é um curso de 1 ano e meio, pelo menos, para o cara ter noção de onde ele está sentado, no F-16. E eles não vão ter, a um tempo hábil, esses pilotos todos. Parece que o país vai sucumbir bem antes. Segundo dizem especialistas, em 6 meses essa guerra já vai ter terminado, com a Ucrânia sendo derrotada, porque vai sucumbir na guerra, né, no andar da carruagem, pelos cálculos, se nada novo for imposto. E a gente vê um certo desespero e até um jeitinho meio abrasileirado dos Estados Unidos, de pedir para o Zelensky, né, segundo dizem, tudo suposição, mas é o que a gente acompanha, pedir para o Zelensky e a mídia e se pronunciar dizendo que ele está querendo que de forma deliberativa, pilotos do mundo todo que saibam pilotar o F-16 se apresentem na Ucrânia. Então a gente sabe que não é qualquer esquina que você acha um cara desse. É claro que é os Estados Unidos querendo entrar na guerra, porque aí pode ir lá um piloto americano, por exemplo, e falar, olha, eu sou piloto do F-16. E esse é o piloto do F-16, para poder se apresentar como se fosse deliberadamente, né? Eu quero apoiar a causa da Ucrânia. E a gente sabe que a geopolítica é um mundo das mentiras, né? Não é bem assim. Como é que você vê esse passo a mais? Você acha que a Rússia não se tocou disso? Se a gente conversando aqui, a gente já se toca? Não, eu acho que a Rússia se tocou, mas eu penso da seguinte maneira, é um risco calculado o governo russo. O governo russo sabe muito bem disso, sabe que não vai ter mão de obra especializada para pilotar esses caças, e assim como a Rússia adotou o Wagner Group, né, um grupo de mercenários para atacar determinadas regiões ali de Bakhmut, na Ucrânia, né, que eles acabaram com aquela região, acabaram com aquela cidade,
a Rússia sabe também que muitas vezes a Ucrânia vai se valer de pilotos mercenários. Eles sabem disso. Então, não é só os Estados Unidos que opera esse tipo de aeronave, né? Essa aeronave, eles são operadas na Austrália, são operadas no Canadá, são operadas em diversos países aí do mundo afora. O F-16 foi um sucesso de venda, né? Até hoje, né? Até hoje, Até exatamente. Hoje. Nas Ô, versões Paulinho, mais deixa atuais. só te cortar aqui por causa do nosso tempo, né? Porque a gente tem que entrar numa discussão aqui, pelo menos para a gente poder encerrar e saber o que isso significa. A questão do acidente lá do Prigozhin. O Prigozhin é justamente o braço direito do Putin, né? Ele que era o braço direito do amigo dele desde a época que a União Soviética se tornou em Rússia, dos anos 90. Para você ter uma ideia do tamanho da confiança que o Putin tinha no tal do Prigozhin, nessa época, quando o Putin assumiu, e o Prigozhin, ele é um cozinheiro, né? Um chefe renomado naquela ocasião, e ele era o único que cozinhava para o Putin, porque o Putin tinha medo de morrer envenenado. Então você vê o tamanho da confiança, né? De um para o outro. E a gente viu aquela simulação de que o grupo Wagner iria entrar em Moscou, iria acabar com tudo, que aquilo lá passou de uma novela mexicana. Eu mesmo antecipei tudo aquilo, que nenhum tiro ia ser soltado ali, não foi, né? E agora a gente vê essa questão da queda do avião do Prigozhin. E a gente sabe que ele tem pelo menos uns 4 sósias que ele usa justamente para embarcar no lugar dele, porque ele sabe que ele é perseguido. E de repente a gente se depara com essa cena aqui, desse avião, que inclusive é um avião da Embraer, o Legacy, né? Um Legacy, foi abatido, entre aspas, né? Pelo que a gente vê, e acabou se espatifando aí, morreu o Prigozhin, morreu o número 2 do Wagner Group e também alguns comandantes que estavam com ele. Como é que você vê isso aqui, essa veracidade ou não? Porque até agora, né, dizem que foi, mas ninguém comprova. E ao mesmo tempo, em território russo, o que você acha que foi isso, Paulinho? Alguma estratégia ou realmente morreu? Santiago, o Prigozhin era um homem que tinha um alvo gigante colado nas costas, né? Ele era um cara detestado pela Ucrânia e é um cara detestado também pelo Estado-Maior russo, né? A gente não pode esquecer que ele bateu de frente aí com os generais russos. Lukashenko lá? Não Lukashenko, foi o ministro de suprimentos da Rússia, né? Que ele meteu o pau quando foi invadir essas coisas todas. Então, eu acho, né, pelo que os sites internacionais aí estão falando, foi uma bomba colocada no trem de pouso do avião. Não foi nem um míssil, não foi nada disso. Foi uma bomba colocada no trem de pouso do avião. Tem gráficos mostrando. Para matar o cara mesmo, né? E por incrível que pareça, a sorte até que o Putin muitas vezes deu, a intenção dele foi realmente desestabilizar o Wagner Group, que estava junto no avião o número 2 do Wagner Group, que é aquele Dmitry Utchenko, uma coisa assim, que é um careca com o símbolo nazista, que todo mundo sabe quem é. E estava também 2 ou 3 oficiais de alta patente do Wagner Group nesse avião. Então, quer dizer, realmente a cúpula do Wagner Group estava nesse Legacy, estava nesse avião. E daqui para frente, o que você acha que acontece, Paulinho? O que muda na guerra? Eu acho que o Wagner Group vai ser incorporado ao exército russo. A minha opinião, assim, de geopolítica, acho que o Wagner Group, né, vai ser uma tropa de elite do exército russo, em uma outra categoria, ganhando outro tipo de salário, esse tipo de coisa. E foi assim que começou, inclusive, né? A experiência de combate deles é muito grande, né, Santiago? Você não pode menosprezar, mesmo ele sendo mercenário, mesmo sendo uma tropa à parte, você não pode desprezar a experiência de combate que esses homens têm, né? Eles têm experiência em combate real, é um negócio hoje em dia muito valorizado. E estão na África, que nem você citou. Eles estão em Níger, eles estão lá, eles estão apoiando o governo local, que justamente é onde você falou das bandeiras russas, né? Eles estão lutando contra o governo francês. Então, o mundo é meio esquisito, cara. Tá virando. Bom, pena que não dá mais tempo, Paulinho. Já passaram aqui os nossos minutos, né, que tínhamos para falar sobre isso, mas essa é a primeira de algumas conversas que nós possamos ter aí semanalmente sobre o andar da guerra, né, que é um assunto que chama muita atenção. E eu gostaria de agradecê-lo por participar conosco aqui, viu, Paulinho? Bom, obrigado de coração por ter me chamado. E estou à disposição, Santiago. Na hora que você me chamar, estarei presente. Um abraço. Bacana.
Bom, então quero agradecer você também que nos assiste, obrigado pelo carinho. E o nosso Cidades em Debate especial de sábado fica por aqui. E sábado que vem a gente volta com mais novidades. Estamos com Deus e sábado que vem quem chegar primeiro espera o outro. Até lá.